E já cá estamos. Olá pessoas, Muito bom dia. Como estão? Bem-vindos ao Senso Divergente. Hoje estamos num sítio mágico e estamos na companhia de alguém também mágico. É o feiticeiro de Que é cá. uma É o honra. feiticeiro de cá. Este senhor com muita classe e com uma face tão bonita chama-se Marco Renies. Marco Renies. O que é que tu fazes, Marco Renies? Quem és tu? Quem és tu? É a primeira pergunta. Eu me defino sempre como um aprendiz eterno, como uma pessoa em constante movimento de evolução, buscando no meu cotidiano aprender, principalmente com as pessoas que eu encontro. Eu preciso delas para que eu possa aprender e crescer sempre, principalmente com pessoas assim, como vocês. Obrigado. Obrigada. Olha, nós tivemos o prazer de te conhecer quando viemos gravar o episódio anterior com a Sandra na Livraria da Travessa e foi uma excelente surpresa. E depois percebemos uma coisa muito importante, que foi que afinal Portugal está mesmo ligado ao Brasil e o Brasil está ligado a Portugal. Eternamente. Sim. Somos irmãos, não é só uma expressão, pois não? Não é mesmo. Eu já pude sentir isso da primeira vez que eu vim aqui nos anos 80. Em 1986 eu tive a oportunidade de vir para cá e pude estudar aqui. Eu fiz uma faculdade e eu pude perceber já naquela altura que nós éramos tratados de uma maneira muito carinhosa pelo povo português. Eu diria até que bastante paternal. Havia um sentido de responsabilidade do povo português para com os brasileiros, como se nós fôssemos filhos. E assim eu sentia uma proteção, uma deferência especial, um tratamento e até uma admiração, principalmente naquela época em que as nossas novelas faziam muito sucesso. Sim. Eu lembro do povo português sempre encantado com expressões, com gírias, com o estilo de vida brasileiro. E isso sempre fez com que eu me sentisse muito acolhido em Portugal. Até por isso eu voltei para cá, agora na fase madura da minha vida. Certo. Vieste para ficar? Sim. Eu, quando reuni a minha família para anunciar que eu mais uma vez iria sair do Brasil, eu fiz isso várias vezes durante a minha vida, eu disse que dessa vez seria de uma forma definitiva. Não por não amar ou não acreditar no meu país. Eu amo muito o Brasil. Mas nós fomos criados no Brasil sempre com a ideia de que é um país do futuro. Sendo um país do futuro e eu agora vivendo o meu futuro, eu preciso viver agora, não mais na esperança de um futuro. Certo. Então eu desejo sempre que o Brasil alcance logo esse futuro, que ele não seja tão distante. Força Brasil. Por favor. E que as pessoas que lá estejam vivendo, se dedicando, estudando, investindo em si próprio, possam viver logo esse futuro. E eu decidi que esse futuro para mim seria agora e que já que o Brasil então não tem essa estrutura de futuro agora para eu viver, eu decidi vir a Portugal, que eu percebi também que estava vivendo o seu futuro no presente. Porque quando eu aqui estive nos anos 80, havia muitos projetos, né? Muito futuro mas era um país com problemas imensos como nós, como o Brasil. E agora eu vejo que Portugal finalmente alcançou um caminho em que não há mais volta. É daqui para mais e mais desenvolvimento sempre. Mais futuro ainda. Mais futuro. Sempre mais para a frente. Então eu resolvi viver o meu futuro no presente. Certo. Chega de viver o futuro no futuro. Né? Tenho uma pergunta difícil para o teu coração. Pois é. O Brasil está no presente ou ainda está no passado? O Brasil está muito no presente, no sentido de que eu tenho uma relação emocional muito grande com o Brasil, através da família, dos amigos e do que representa o Brasil para mim hoje. O Brasil é uma referência para mim, para o que eu estou vivendo hoje. Eu aprendi muito aqui, levei para o Brasil, agreguei conhecimentos a esse aprendizado no Brasil com a minha experiência profissional e eu estou tendo o privilégio de poder retribuir a Portugal, através do meu trabalho, um pouco do que eu aqui aprendi, e no Brasil também. Então, o meu laço com o Brasil é muito forte, e ele representa um momento presente, uma referência do passado, um momento presente, porque eu vivo nos dois países, eu tenho família lá, todo ano eu vou ao Brasil, e também representa o meu futuro, porque o que eu vejo hoje em Portugal é um movimento de muitos brasileiros vindo para cá, principalmente jovens. Bem-vindos.
Sim, sim, sempre. Se pudermos ser o porta-voz de Portugal, bem-vindos. Estão em casa, sempre estiveram. E isso é uma verdade. Para quem estiver vindo, venha com esse coração despreocupado, porque a gente é muito bem recebido aqui. E não só pelo povo, mas pelas leis. As leis portuguesas com relação aos brasileiros evoluindo de uma forma que nos dá hoje garantias, que nos dá tranquilidade de vir aqui. Okay. Então, é isso que eu digo. Essa geração que está vindo para cá mais jovem, que eles possam vivenciar aqui o que está acontecendo com Portugal, toda essa revolução cultural, as leis mais modernas da Europa, desenvolvimentos científicos significativos, e que possam levar isso de volta para o Brasil e aplicar isso lá. Porque o Brasil precisa desse intercâmbio cultural. E Portugal é perfeito para isso, porque falamos a mesma língua, somos oriundos da mesma colonização, sim, né, experiência. Da mesma raiz. Da mesma raiz, exatamente, disseste muito bem. A mesma experiência social. Exatamente. Crescemos lado a lado, isso é inegável, não é? É verdade. Não, de onde veio esta vontade sempre de aprender e de partilhar as coisas com os outros? Olha, eu digo que, na verdade, eu percebo isso na minha criação. A minha mãe, apesar de eu ter vivido muito pouco com ela, ela partiu muito cedo, eu tinha 15 anos quando ela morreu, mas a minha mãe era uma pessoa extremamente aberta ao aprendizado, com uma humildade muito grande de aprender e fome de aprender. Ela tinha fome e sede de aprender tudo que ela podia, então ela lia muito, ela procurava aprender idiomas. O meu pai é uma pessoa que ele fez 3 universidades, uma pessoa com bastante cultura, um homem que veio de uma família estruturada com cultura, e a minha mãe admirava isso, e eu via que os dois se completavam nesse sentido, do meu pai aprender com a humildade da minha mãe, com a disposição dela de aprender, e a minha mãe aprender com a cultura dele. Então nós somos crianças criadas nesse ambiente de aprendizado. Sim. E eu via que meu pai, porque eu sou pai hoje também, então eu vejo que a gente educa muito mais por exemplos do que por palavras. Sim. E eu cresci vendo esse exemplo do meu pai, apesar de ser um homem extremamente culto, de uma família privilegiada, ele tinha essa postura de aprender com todos. Ele tinha amigos de todas as vertentes, de orientações sexuais diferentes. Isso, um homem nascido em 1936, já demonstrava o quanto ele era do futuro. Exato. Sem dúvida, do futuro. Sim. Então eu cresci vendo isso. Um homem e uma mulher, pai e mãe, que são referências para nós, pessoas abertas ao aprendizado. Pessoas que meu pai dizia, quando eu parar de aprender, pode me enterrar que eu morri. Certo. Então eu cresci com essa disposição também. Eu gosto de aprender. Eu acho que a gente nunca está pronto. Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa a mais para agregar no seu espírito, na sua alma, na sua maneira de viver. Okay. Isso dá-nos vontade depois de mais, não é? Porque é sempre um bichinho que não para. Não para nunca. A curiosidade, eu acho, inclusive, é que levou a humanidade ao que nós somos hoje. Né? Há tantas soluções de tantos problemas em todas as áreas, da ciência, da comunicação, da saúde, da educação. A curiosidade sempre moveu o ser humano. E a minha curiosidade é essa, de saber o que é que eu vou encontrar naquela pessoa que eu não tenho em mim e que eu posso agregar. Há um comediante brasileiro que diz que os seres humanos são tão inteligentes que todos os dias criamos problemas novos. Exato. Para quê? Para ir atrás de uma solução. Para termos a diversão, para podermos brincar a resolver problemas. Exatamente. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Até porque eu acho que isso estimula a criatividade do ser humano. Sim. E brasileiro, eu costumo dizer, eu conheci povos de diferentes lugares, eu tive a oportunidade de viver em países com diferentes culturas, e eu pude ver o quanto que o brasileiro é criativo, o quanto o povo tem na sua raiz, no seu DNA, a vontade de ser diferente, de ser criativo mesmo, de trazer soluções novas para problemas antigos. Tu reconheces essa característica no povo português? Muito. O desenrascança? Muito. Desenrascança. Mas reconheço muito, Bruno, porque eu encontro aqui referências que me fazem enxergar e reconhecer a origem daquilo que eu aprendi. Coisas simples como ditados,
populares no Brasil que eu falo, poxa, isso nasceu em Portugal. Palavras e significados que no Brasil, para nós, se perderam um pouco no decorrer do tempo, mas que aqui em Portugal ele é mantido na sua origem, na cultura do povo, na maneira de falar. Parece que vivemos esses ditados, não é? Aqui. Exato. Vivemos mesmo. O português é um povo que tem na sua expressão de linguagem, de uma forma até que eu acho mais fácil, muito literal. Aquilo que se diz é aquilo que se pretende dizer, de verdade. Vejo isso na simplicidade de nomes de rua, né? A rua do Rato ao Sol. Se você for parar para analisar, ela vai do Lago do Rato até onde nasce o sol, onde o sol se põe. Isso. Quer dizer, são expressões simples para expressar coisas simples. E a gente complicou muito, com muita poesia, no Brasil. Ideologia, sim. O Brasil, ele... Claro, tem a sua própria história da construção de um idioma que reflete o pensamento de um povo que se libertou de uma outra cultura e que quis criar uma identidade própria. Isso é natural em todo o processo de colonização. Sim. Mas eu querer vejo... distinguir-se, não é? Querer distinguir-se, querer sentir-se... criar a sua identidade. Exato. Sentir-se proprietário daquilo que é seu. E aí é claro que vem as diferenças, né, linguísticas, culturais, mas que demonstram aqui uma volta à origem. O brasileiro aqui encontra uma volta à sua própria origem. É bonita. Essa viagem é bonita. É lindo. Nós, a primeira vez que visitámos a Casa para o Brasil, foste tu que nos levaste. Muito obrigado, a sério. Sim. Eu que agradeço a visita. Foste o guia para este espaço tão mágico. E nós dissemos hoje, quando chegámos, mas a Casa para o Brasil ficou no nosso coração. Que lindo isso. Por causa de tudo o que tu disseste. Sim. Eu tenho uma paixão verdadeira por esse empreendimento. Certo. E que, curiosamente, foi todo idealizado por um português, o Rui. Curioso, né? É curioso porque como a familiaridade dele, o também. conhecimento dele da cultura brasileira é de se espantar. Muitos brasileiros não têm o conhecimento que o Rui tem da nossa própria cultura e que vai muito além até do conhecimento de bons produtos, mas um conhecimento da cultura brasileira, da origem, da construção da nossa literatura, da nossa ideologia. E você veja, um português de 34 anos que foi buscar uma inspiração para fazer esse empreendimento num livro escrito em 1924. 24. Por Oswald de Andrade. Quer dizer, há que se respeitar o interesse legítimo que ele tem por uma cultura que é muito... Eu diria que é um afago na nossa alma ver uma pessoa com distinção nos seus empreendimentos, um empresário de sucesso, e que foi buscar lá longe, né, em cantos às vezes esquecidos por nós, um formato para criar um negócio que hoje repercute e que revolucionou a maneira de varejo, de negociar, né, o retail. Ele revolucionou, porque o Rui trouxe para dentro de uma loja que poderia ser só uma loja, mais uma loja de roupa, de sapatos. Mais uma. Não, aqui se cultiva ao respeito à cultura brasileira. Posso ser arriscado? Pode. Acho que aqui dentro celebra-se a família. Fundamentalmente. Fez sentido? Faz todo sentido. Porque, primeiro, para começar esse projeto, o Rui se baseou na própria família. Ele é trineto de brasileiro. Lindo. Então, ele foi buscar nas suas raízes, né, como externar isso e como se deu essa simbiose, esse encontro das duas culturas, Portugal e Brasil. E isso é muito celebrado aqui, porque como ele mesmo gosta de definir, este é uma casa brasileira instalada num palacete português. Sim. Em que o palacete português tem madeira brasileira, tem candeeiros com coco da Bahia. Tudo é brasileiro. Tudo cheira a Brasil. Não, Tudo é brasileiro. e num contraste de uma arquitetura pombalina Sim. extremamente portuguesa. Então isso é que faz com que esse lugar tenha magia, porque é um lugar onde se celebra a família, Sem dúvida. na sua origem. Nós, como colaboradores, somos agregados, somos recebidos como família. Isso. Então faz com que todo o ambiente seja realmente de uma casa. Por isso nós não chamamos a loja, mas a Casa Pau Brasil. Aqui é uma casa, para vocês se sentirem em casa. Sim. E é interessante, não é? Porque depois todas as lojas que poderiam existir dentro de um centro comercial estão dentro de uma casa em cada divisão.
Exatamente, não é? exatamente. Em que cada autor tem a sua obra de arte, mais do que propriamente uma venda, não é? Uma coisa... Sim, o que se Há pratica... todo mais um simbolismo, não é? Sim, na verdade o que se pratica nós buscamos fundir o ato comercial, que é extremamente importante, né? O comércio gere o mundo. Comerciar. Exato. A palavra do Agostinho da Silva. Comerciar. E fundir esse ato com um ato de você aprender com o comércio. Isso. Né? Então, quando você, levados aqui pela inspiração do Oswald de Andrade, exporta a cultura, que é o que nós fazemos aqui, nós trazemos produtos do Brasil e junto com eles toda uma carga cultural e uma carga emocional. Os designers dos produtos, seja ele qual for, do sabonete ao móvel, Sim. eles todos têm uma história para contar, da sua própria história, do desenvolvimento pessoal, do seu percurso de vida, do que ele quer contar, qual é a história que ele tem para contar através do formato do seu produto, né? Então, para nós, é indiferente que seja um sabonete ou que seja um móvel. O que é importante ali é mostrar a história. É quando a pessoa for comprar, que ela esteja consciente do que ela está comprando. Não é só um produto, mais um sabonete. Ela está comprando ali o produto de muitos anos de estudo. Inclusive, no próprio sabonete, um retrato de Portugal. Porque a Granado, por exemplo, nasceu aqui, com um português que saiu daqui e foi para lá. E fez uma história de 150 anos, linda, e que agora volta a Portugal. Quer dizer, então, há uma representatividade num sabonete, num produto tão simples, e que serve também para quê? Para você se sentir cheiroso, para você se sentir limpo, ou seja, transforma o seu dia a dia. Então, toda essa energia aqui, na Casa Pau Brasil, ela tem significado. Ela deixa de ser só um ato de comerciar para ser um ato de aprendizado. Certo. Foi isso que te apaixonou e fez vir para cá defender esta casa, Foi. Esta dama. Foi muito interessante porque eu vim para cá com a minha carga de experiência profissional toda voltada para a hotelaria, que foi a minha formação acadêmica e foi onde eu me desenvolvi profissionalmente no Brasil. E também em alguns outros lugares do mundo onde eu tive a oportunidade de trabalhar com hotelaria. Podemos fazer uma viagem a esse percurso? Claro. Como é que começaste? Comecei, então, logo depois que eu me formei, eu fui estudar em Londres também, fazer uma espécie de... Na época não havia títulos tão importantes como pós-graduação. Não. Certo. Aprendia-se fazer curso e depois eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha também e colocar isso em prática. Eu fui trabalhar em hotéis na Alemanha. Com toda essa carga de experiência acadêmica e profissional aqui na Europa, eu pude ir para o Brasil, onde lá também se praticava uma hotelaria que era nova, que estava nascendo naquele momento, que ela era oriunda dos nossos modelos americanos, que o Brasil é muito influenciado pelos Estados Unidos em várias vertentes, na música, nos filmes, no dia a dia, no estilo de vida. E a hotelaria americana sempre foi muito prática, de muita solução, muita eficácia, mas um pouco distante, fria. E a hotelaria europeia trazia toda essa sensação de cuidar do hóspede, sem tanta tecnologia, mas com muito cuidado. O Brasil fundiu essas duas experiências e trazia a tecnologia americana e a referência de hospedaria europeia, onde você se sentia e era cuidado como se estivesse em casa. Eu estava chegando e no Brasil acontecia o maior case de hotelaria de todas as Américas, que era o Maxud Plaza. Um hotel que nasceu com a pretensão de ser um dos maiores hotéis da América. E foi, durante o seu tempo, brilhou. Nós tivemos hóspedes brilhantes como o Príncipe René de Mônaco, como Frank Sinatra. Foram gravados filmes, novelas. Era um cenário fabuloso na Avenida Paulista. Um átrio aberto com luz natural de 22 andares. Um monumento à hotelaria. E eu cheguei com toda a carga de estudos e experiência da hotelaria europeia. Então, aquilo para trabalhar no Maxud era como se fosse um pequeno vestibular, não era qualquer pessoa, era preciso ser um profissional extremamente, e eu muito jovem, mas com uma experiência, e também falando outros idiomas que não só o inglês. Isso se transformou num ambiente perfeito para que eu pudesse então estrear de uma grande maneira lá no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, no Maxud Plaza, onde eu fiquei por 9 anos lá.
Primeiro como colaborador e depois eu tive a oportunidade de criar uma pequena empresa que prestava serviços para o Maxud Plaza. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros grandes hotéis, Renaissance, Fasano, Emiliano, no Sheraton. E quando cheguei já, o que eu considerava como auge da minha carreira, próximo aos 50 anos, eu era diretor operacional do Clube A. O Clube A era um clube de eventos num dos maiores complexos de eventos da América Latina, que era o Sheraton WTC, World Trade Center, em São Paulo. Sim. E tive a oportunidade de fazer um trabalho bonito lá como diretor operacional. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de fazer a festa de aposentadoria, né, entre aspas, da Gisele Bündchen. Foi uma festa em que ela, então, encerrou um ciclo da carreira dela para começar outro com 700 pessoas. Foi uma festa fabulosa, linda. E o Clube A sempre extremamente correto, disciplinado. Então, foi uma escolha que, para nós, nos honrou bastante. Esse período acabou no sentido de que aquele ciclo do Clube A também se fechou. Os sócios se separaram, acabaram por vender o clube. E representou para mim ali um momento de extrema insegurança. Foi nesse contexto que eu achei que talvez o Brasil não estivesse muito pronto para um profissional que precisasse se recolocar no mercado com a idade que eu tinha já próximo dos 50 anos. E comecei a perceber algumas resistências com relação a isso. Não, nós preferimos profissionais mais jovens. Mas havia um porquê disso, Bruno. Eu sabia que não era por causa da minha idade. Não. Mas em função de que eu ali me transformara nessa altura num profissional caro. É sempre essa a razão. É muito estranho. Velada. Ninguém diz, não podemos pagar um salário. Sim. Ninguém diz isso, mas é a sua idade, é a idade, olha. E há outra variável que é muito interessante e tu vais reconhecer logo, que é, para um jovem tu podes dizer faz isto. Isso. E para um experiente não podes dizer, porque ele vai dizer eu Isso posso não tá fazer certo. melhor. Sim. Ou quem sabe um caminho diferente, oferecer opiniões. Isso. E normalmente as pessoas que nos contratam são muito mais jovens. Isso. E eles se sentem ameaçados. Isso mesmo. Então eu senti que talvez fosse uma boa ideia eu encerrar a minha carreira no Brasil Por ali. e buscar algum desafio novo. Naquela altura me veio logo à cabeça a Alemanha novamente, por ter uma identificação familiar muito grande. Meu bisavô nasceu em Hannover, eu tenho família lá. E liguei para um primo meu que é vereador lá na Alemanha e eu falei, bom, ele vai poder me dar um retrato mais atual, um panorama mais fiel de como está a Alemanha profissionalmente, uma orientação. E eu conversei com ele e ele falou, olha, Marco, a Alemanha acabou de abrir as portas para um número imenso de refugiados. A Alemanha está vivendo um processo que talvez seja lento, talvez seja curto, mas que é incerto. Para você que precisa de uma recolocação rápida, que não tem tempo de ficar investindo, eu sugiro Portugal. Eu falei, mas por que Portugal? Ele falou, porque eu acabei de voltar de férias lá e vi um país renascendo, e vi um país lindo, e vi uma cidade de Lisboa em reconstrução. Eu falei, é mesmo? Eu não tinha essa ideia porque eu nunca mais tinha voltado a Portugal. Ele falou, sim, Marco, e principalmente na tua área. Eu vejo que isso é em que ano? Isso foi em 2016, 2017. 2016. Aí na hora eu falei, Portugal. Vamos a isso. Eu senti no meu coração que falei, poxa, eu sempre imaginei que talvez fosse viver o resto dos meus dias, seja lá quantos eles forem, muitos ou poucos, mas na Alemanha, porque eu tinha uma identificação muito grande com a Alemanha, com a cultura, com o idioma, com a família. E quando ele me pintou esse novo retrato de Portugal, eu falei, nunca olhei Portugal dessa forma. Exato. Né? Eu falei, poxa, tá aí a oportunidade de eu retribuir aquilo tudo que eu aprendi aqui. Certo. E vim para cá com o coração aberto, com passagem só de vinda. Sem previsão de nada. Sem mesmo correr riscos, não é? Sei. Eu falei, é para lá que eu vou. Claro, cheguei aqui... Desculpa, Marco, tenho que fazer uma pergunta difícil. Claro, por favor. Como é que o teu coração sabia que vinhas só de vinda? Porque... O que é que tu acreditaste? Eu acreditei que no momento em que eu pusesse toda essa carga de experiência profissional em algum lugar, isso iria se enraizar. Certo. Quando há raiz, é muito difícil que haja volta. Isso acontece quando você é muito jovem. Você cria raiz, como eu fiz. E em algum momento, se essa raiz se enfraquece, ou que se precisa de novas diretrizes, você cria raiz em outro lugar.
Só que na minha idade, eu imagino que essa talvez seja a minha última raiz. Posso estar redondamente enganado. Nunca sabemos. Nunca sabemos. A Casa Pau Brasil é uma casa que cresce, que vai expandir para Londres, que vai expandir para outros países. Nunca sabemos. Sabe-se lá onde eu vou parar. Exato, é verdade. Mas antes de Portugal, eu identifiquei que as minhas raízes foram sedimentadas na Casa Pau Brasil. Então, onde ela estiver, lá estarei. Ok. E senti isso de uma maneira muito genuína. Eu vim, quando cheguei aqui... É bonito. Eu comecei É bonito porque eu sinto que estou no Brasil. Eu também. Tu sentes? Nós entramos Nós na nunca casa... fomos ao Brasil, mas a verdade é que Sim. Isto Deve ser o mais próximo do Brasil que já estive. Próximo, é muito Sim, próximo. sim. Pela composição de arte, de talento, de criatividade, de poesia, de simplicidade. Esse é o Brasil de coração. O som, a música, as vozes. Todas não é? as pessoas desta casa, quando passamos, todas sorriem e todas dizem: Oi, tudo bem, cara? Bem-vindo. Isso é uma característica Uau. brasileira. Não importa como você tá. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então aquilo, por quê? Porque é o desejo que você tem. Se você não está bem, eu te desejo que você esteja. Certo. Se você está, permaneça assim. E traz para cá. Ótimo. Bem. Que bonito. Sim, é verdade, todas as pessoas aqui parecem, eu não sei se elas estão, mas elas parecem felizes. Então, eu posso dizer para você que estão. Há hoje em Portugal e Lisboa, graças a Deus, muita oportunidade de trabalho e emprego para nós brasileiros. Então, as pessoas que estão aqui poderiam estar em outros lugares. Sim. Né? Estão Ok. aqui porque estão felizes, porque estão bem. Eu digo não só isso por mim, porque eu tenho muito contato com a equipe toda. E eu sinto que há essa sinergia, essa alegria em trabalhar num lugar onde você atravessou o oceano, mas você continua em contato com a sua origem, com a sua cultura. Está em casa Está ainda. em casa, exato. Então isso faz diferença. Sim, e no fundo onde mostram a quem vem, sejam portugueses ou outros, porque nós vimos a casa sempre cheia de pessoas de sítios tão diferentes. Passeiam. Do mundo todo. Visitam. E claro. têm a oportunidade também de lhes mostrar, ou de nos mostrar, e a quem mais vem, o que é o Brasil, não é? Uma pequena amostra Exato. do que é estar no Brasil. E no Brasil nós costumamos dizer que quem conta um conto acrescenta um ponto. Sim. Certo. Você vê que a origem é portuguesa. Claro. Nós As aqui... senhoras das janelas. Exato. As senhoras à janela. Ai, acho que ela foi. Isso é português. Brasileiro também. Também? Nossa, muito. Na cidade do interior, a gente dizia que era o sistema de vigilância dos anos 80. Porque sabia a hora que chegava, a hora que saía, a hora que... Tudo. Chegou mais tarde hoje. Como é que foi? Tá alegre, tá triste. O que aconteceu? Então você vê que as nossas origens são realmente portuguesas. E é engraçado porque quando você conta uma história, né, você coloca a sua carga emocional, a sua maneira de ver aquilo. E isso é fruto de experiências diferentes. Então, essa diversidade que há aqui na casa de idades, nós temos aqui colaboradores com 22 e com 54 anos. Sim. Isso traz uma carga de Muitas visão gerações, sim. do Brasil que é única. Se você parar para conversar com o colaborador que tem 22 anos, ele vai te dar uma outra imagem do Brasil do que dou eu. E isso compõe um Brasil que é muito real. Então hoje Certo. eu posso dizer que a Casa Pau Brasil, ela é um espelho de um Brasil real e atual e verdadeiro. Sim. Porque cada um tem a sua maneira de contar e apresentar o Brasil. Então é um privilégio. Por isso que eu digo que os colaboradores aqui são felizes, porque têm o privilégio de trabalhar, cultivar a sua dignidade pessoal, porque isso, sendo imigrante, é muito importante. Sim. Você produzir e ser respeitado na Isso. sua profissão. E fazer isso de uma maneira agradável com aquilo que se conhece bem, que é a cultura brasileira. Nada como um brasileiro para conhecer bem como é ser o brasileiro. Sim. É muito sim. importante. É muito importante o que disseste, Marco. Já agora celebrar a Danielle Oliveira, Sim. uma Um beijinho para brasileira ela. amorosa que nos visita na Qual e está a desenvolver um projeto de imigrantes. Olha, Daniela, isso é muito importante. Está a Também. desenvolver um projeto de nomadismo. Esta coisa de andar pelo mundo, mas nunca esquecer-se e nunca esquecer a casa. Nós herdamos isso do sangue português. Isto é importante. O português aí deixou a sua semente espalhada no mundo todo, né? Você vê lá em Macau, Goa, O voltar, não é? O voltar sempre. sempre. E sempre. E a pergunta para o Marco é: como é que é o Marco imigrante? Tu sentes-te imigrante? Não,
Eu há muito... Não me Exato, sinto, é não me isso. sinto. Há muitos Porque é claro. anos, quando eu comecei a viajar muito cedo, com 15, 16 anos, eu comecei a despertar essa curiosidade. Eu queria saber por que existem outros idiomas, por que as pessoas são tão diferentes? E não são. Quando você tem a oportunidade não só de viajar, mas de passar um tempo no lugar, você vê como são parecidas as pessoas de tão diferentes culturas, de idiomas. E eu estou dizendo isso de uma época em que não havia WhatsApp, internet, Facebook, Instagram, nada disso. Tínhamos que falar mesmo. Tínhamos que falar, tínhamos que conhecer, tínhamos que viver os hábitos do lugar onde você estava. E eu falei, meu Deus, não somos nada diferentes. O que nos separa às vezes é uma língua diferente, mas os sentimentos são iguais. As famílias são as mesmas, as emoções, os valores são muito relações. parecidos, as emoções, as reações, a tristeza, a alegria, a surpresa, o amor, o ódio, a paixão. Sim. Tudo isso eu percebi. Então, eu sou um cidadão do mundo. É isso. Nós somos terráqueos, antes de mais nada. Não somos alemães, portugueses, ingleses, brasileiros. Somos todos da terra. Isso é muito importante. É isso verdade. mesmo. Retirar as fronteiras, não é? Isso é muito importante, porque as fronteiras elas não são físicas, elas são culturais, né? Às vezes você aprende, por exemplo, no Brasil, nos anos 70, quando eu era criança e estava na escola, havia muito ufanismo, né? Muito, o Brasil ame-o ou deixe, ou seja, você tem que amar o Brasil como ele é ou deixar. E a gente percebe que não é assim. Quando você ama de verdade, você quer ver aquilo melhor. Sim, isso. Você respeita a essência, ama a essência, mas quer ver crescer. Como um pai é um filho. Tal e qual. Tal e qual. Então, não havia aquela coisa de ame-o ou deixe, não. Ame-o e faça o melhor. Porque você é brasileiro, você é fruto. E isso eu vi muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu morei numa Alemanha em que havia duas Alemanhas. Exatamente. Entendeu? Ok. Eu morei numa época em que havia um muro. Certo. Em que havia um resquício de um problema seríssimo. De uma história muito De uma violenta. história triste. Eu conheci pessoas que viviam ainda sequelas daquela história. E hoje eu conheço um país, a última vez que eu estive na Alemanha, e vi um país feliz, alegre, Sim. disposto a mostrar ao mundo de que havia aprendido e que há futuro. Do futuro. E que há futuro na memória preservada do passado, mesmo que essa memória incomode, mesmo que essa memória doa, ela serve como referência para nunca mais voltar a acontecer. Alemanha, Sim, Japão. para não chegar Japão, mais. eu estive no Parece Japão, que- eu estive no Japão e pude ter contato com uma cultura de pessoas que respeitam o ser humano acima de tudo, aprenderam com tudo isso. Né? E em Portugal a mesma coisa, na Espanha a mesma coisa, quer dizer, aqui também houve Fascismo, sim. sim, houve Ditadura, ditadura, sim. houve mudança, isso está até numa história muito recente, porque o 25 de abril é muito recente. Foi há bocado quase. Exatamente. Então, assim, você vê esse eco ainda na rua das pessoas celebrando a liberdade acima de tudo, porque foi o que buscavam e foi o que encontraram. E hoje Portugal dá exemplos ao mundo com relação à liberdade. E eu me sinto aqui muito livre, muito Sim, respeitado. Então, eu acho isso lindo. Sim, nós... Isso é muito importante. Por exemplo, viver no Brasil, nós temos uma ideia e cada vez que falamos com alguém que veio de lá, que nos confirma, não é? Nós temos uma ideia de um Brasil muito, muito perigoso, não é? A ideia que se passa, e a gente já precisa mudar isso, né? Há muito tempo que, por exemplo, os Estados Unidos aprendeu que quando você vai mostrar o seu país, e isso é um movimento natural, quando você quer mostrar, você sempre quer mostrar o melhor. Você Claro, não sai de casa com a roupa que você dormiu, você se arruma para sair, você se penteia, se barbeia, você quer mostrar o quê? O seu melhor. Isso reflete também na cultura de um povo. O Brasil, por muito tempo, em função de protestar contra o que estava acontecendo, mostrava o pior, para que as pessoas vissem o que era de verdade e talvez auxiliassem. Só que esse auxílio, essa ajuda, nunca pode ser de fora, precisa partir de dentro. Sim. Nós é que temos que interiorizar que é uma realidade que então não é boa e mudar, não buscar ajuda fora. Quando você reflete e mostra para fora, em vez de ajudar, as pessoas ficam com medo, ficam com uma ideia errada do Brasil. O Brasil é um país que, como todos os outros, tem regiões e lugares que são mais carentes e, em consequência disso, mais perigosos.
Mas é um país que tem imensos recursos naturais, lugares fabulosos, segurança, pessoas, criatividade, que eu acho, então, História. vamos ressaltar, vamos enaltecer, vamos potencializar esse lado que o outro se retrai. Exato. Porque a própria pessoa que está aqui produzindo essa sensação de perigo começa a almejar um país seguro para si, para os seus familiares, e começa aos poucos, tá? Isso não é uma revolução da noite para o dia, porque não existe nada que se mude da noite para o dia, não é? Mas que vai interiorizando e vai sedimentando a vontade naquele ser humano de ver o seu país como ele está vendo. Poxa, eu vi um filme brasileiro, olha que paraíso. É um paraíso. Se nós o vermos assim. E se nós, então, a partir daquela visão, trabalharmos e agirmos para que ele fique daquela forma. Então, é como uma experiência que nós fazíamos na escola, onde punhamos um tomate e começávamos a elogiar o tomate ficava lindo, ou começávamos a xingar e odiar e o tomate murchava. Tudo onde há vida é preciso haver estímulo. E esse estímulo tem que partir de você mesmo. Você não tem nada a oferecer ao outro se você não ofereceu a si mesmo antes. Então o brasileiro precisa, primeiro de tudo, se amar. Amar-se a si próprio. Amar-se, respeitar-se, parar de passar essa ideia errada. O perigo há em todos os lugares. Se você for atrás do perigo, você encontra. Na Suíça, na Suécia, todos os lugares. Cuidado com o que procuras, porque podes encontrar. É verdade. Lá está. Você vai emanar aquilo. Então, o Brasil é um país perigoso. Não, não é. Existem lugares que são mais perigosos. Evite esses lugares. Ou vá com esses lugares, para esses lugares com outros olhos. Brilha com a tua luz. O Michael Jackson foi lá e fez um clipe, um videoclipe numa favela, numa das mais perigosas do Rio de Janeiro. E foi o quê? Aplaudido, amado. Ele conversou com as pessoas. Claro que havia todo um sistema de segurança, só que ele quebrou muitas barreiras disso. Sim, para chegar às pessoas. Para chegar às pessoas. Porque isso, ele não tinha essa maldade dentro dele. Então, assim, quando a gente, claro, gente, há que se ter cuidado, óbvio, isso eu não vou nem discutir, porque isso é uma realidade, todo lugar é assim. Sim. Agora, vai com o coração aberto, vá ao Brasil, como diz o Oswald aqui, veja com olhos livres. Sim. Ver com olhos livres. Né? Sim. Eu acho que nós em Portugal, muito antes até de termos, se calhar, a facilidade ou a oportunidade, pelo menos uma grande maioria, de viajar até lá, não é? Nós conhecemos, como tu dizias, nós conhecemos o Brasil pelas telenovelas, não é? Portanto, desde o Nordeste E não só. E não só. Filmes, teatro. Sim. Mas, literatura. Mas massivamente, não é? Passava na televisão. Televisão, sim. Não é? E realmente é brilhante. E eu sinto que temos um contacto muito grande convosco. Não é? Temos. Ou connosco. Connosco todos, não é? Sim. Eu acho que você bem disse isso logo no começo, Bruno, com relação a sermos irmãos. Sim. E eu sinto isso muito, porque também a gente encontra muito eco na nossa literatura. Né? E a base de toda a sociedade, geralmente o que une é a sua cultura. E o que une esses dois países muito hoje é essa cultura em comum, é essa cultura homogênea, em que quando nós fazemos uma viagem literária, por exemplo, a gente encontra muito da nossa atualidade nas origens portuguesas. Né? E eu digo isso até outra vertente importante, que pode ser um bom exemplo, a gastronomia. Sem dúvida. Quantas coisas que as nossas avós faziam no Brasil, que a gente vem aqui e fala, gente, mas isso é português, eu achava que era receita da minha avó. Exato. Não é. É português, doces portugueses. Histórias. Agora com a livraria da Travessa aqui dentro da Casa Pau Brasil, nós temos essa oportunidade de ver quanto isso é mesclado, quanto da literatura portuguesa tem na brasileira e quanto da brasileira tem na portuguesa. Tanto é que agora o prêmio Luiz de Camões foi para o Chico Buarque, quer dizer, é o segundo ou terceiro brasileiro ganhador desse prêmio. Obrigado. Importantíssimo. Obrigado. Chico Buarque. O Chico é uma das grandes expressões. E ele fez uma das músicas que eu mais admiro e que mais reflete essa minha nova temporada portuguesa aqui, que é o Fado Tropical. Sim. O Fado Tropical é uma música extremamente verdadeira e emocionante, porque conta e mistura com a maestria que o Chico tem com as palavras, né? A mistura do Brasil e Portugal, que ele rima, por exemplo, o beijo com
a gente fala Tejo, mas é o Tejo. Sim. Mas Sim. essa rima de palavras em que atrás do Brasil, por exemplo, ele diz que um dos afluentes do rio Amazonas deságua no Tejo, quer dizer. E na verdade, se você for pensar, é lindo. O fado tropical é lindo. E que diz isso das origens brasileiras na cultura portuguesa. Então, estar aqui vivenciando isso e trabalhando com a minha cultura dentro dessa casa é um privilégio, de verdade. Eu me sinto hoje um profissional extremamente recompensado nessa dura caminhada aí de 30 anos de carreira, ver isso recompensado no meu cotidiano aqui, podendo falar para as pessoas da minha cultura. Era isso que eu ia perguntar agora, porque isto não é um hotel, Não. mas tu sempre foste comunicador, Sim. não é? Sempre. Foi essa arte que tu desenvolveste, relacionar-te com pessoas e sentires as pessoas? Foi. Eu acho que o movimento até para a hotelaria foi muito natural. O meu pai e o meu avô, eles sempre foram... Meu avô, ele fez uma das primeiras gráficas no Brasil. Meu bisavô, vindo da Alemanha. É só história. Estão a ver, venham, por favor. Eu cresci no meio de livros. O meu pai tinha livraria, depois as minhas irmãs trabalharam com essa livraria há muito tempo. Então, assim, eu cresci no meio de livros e de histórias. E eu logo percebi que o meu grande prazer era conversar com as pessoas que iam tanto nas livrarias, na loja, quando havia, por exemplo, professores que indicavam algum livro, que então as pessoas compravam lá na livraria do meu pai, saber por quê? Por que indicou? Qual é o sentido de você indicar um título ou uma história? Qual história? Mas sempre interagindo com as pessoas, sempre buscando, perguntando. E quando eu cheguei e vim aqui estudar, que havia uma oportunidade na hotelaria, que foi uma bolsa, porque Portugal estava recebendo muito investimento da CEE, da Comunidade Europeia. Sim. Então havia bolsas de estudos disponíveis. E naquela época não havia muita lei para imigrante. Não. Éramos todos bem-vindos aqui, não tinha até nem problema muito de visto, nada disso. E eu pude participar de uma dessas bolsas, desse programa, e fui estudar hotelaria. E aí eu vi que aquilo fazia sentido dentro de mim. Porque a hotelaria, na sua origem, é a arte de receber. E cuidar. Não é? As primeiras hotelarias foram os estalajadeiros no tempo de Cristo, que faziam o quê? As suas casas, como eram exatamente no caminho daqueles peregrinos, eles colocavam à disposição os seus quartos, né? Vem aqui, toma água, toma pão, toma uma sopa, dorme, tem roupa limpa. Então era acomodar, abraçar as pessoas. E isso, para mim, eu encontrei muito eco no que eu gostava, né? De receber as pessoas, de fazer as pessoas se sentirem bem, abraçadas. E quando eu pude desenvolver isso um pouquinho mais, aprendendo idiomas, eu via que quando você falava o idioma da pessoa, a pessoa estava mais aberta para você, estava mais receptiva a receber o que você tinha para dar. E aí eu achei que isso era um cuidado, um respeito à cultura dela. E foi aí que eu fui também buscar aprender. Hoje falo 5 idiomas e vejo aqui na Casa Pau Brasil, quando a pessoa chega e eu pergunto, uma das primeiras perguntas que eu faço, where are you from, né? Da onde você é? E se a pessoa falar nos idiomas que eu sei, claro, alemão, francês, espanhol, inglês, e eu falo na língua da pessoa, a pessoa já sorri. Então ela ali está. É logo uma ligação. Uma ligação. Ela está preparada para receber o que a Casa Pau Brasil tem para oferecer. Então aí cria-se um laço. E é o que eu costumo dizer, eu tiro o meu chapéu e aplaudo essa equipe de vendas que tem na casa. Porque eu perderia muitas vendas, porque como eu falo muito, a pessoa ia acabar se espantando. Tá bem, obrigado. Obrigado, vá, tchau, Marco, obrigado. Então, thank you. A minha função é preparar essa pessoa, deixá-la mais à vontade para que a equipe de vendas faça o seu trabalho brilhante como fazem. Então, assim, houve até esse complemento. Não há. Por isso que eu digo que a Casa Pau Brasil quebrou muitos tabus e revolucionou muito esse mercado. Porque não há uma função como a minha em qualquer loja. Pois não. Não há. Também porque lá está, porque há toda aqui uma filosofia, uma ligação, um jogo de emoções, de saber, de conhecimento, que também não há noutro sítio, não é? Exato. Porque o que as outras lojas, não é? Que, ou pelo menos a grande maioria, não digo se é de autor, não é? Mas a grande maioria que trabalham para as massas, não há uma história para contar. A minha roupa é igual à do outro e do outro e do outro e do outro e do outro, não é? Talvez eu tenha uma marca diferente, um preço melhor. Eu sinto que estamos dentro de uma obra conceptual, de uma instalação conceptual.
Sim. E quando foi me apresentado esse projeto, porque eu vim, como eu disse, eu comecei a procurar emprego em hotelaria logo que cheguei aqui. Exato. E passei aqui na frente, esse palacete todo em obras, não sabia o que era, mas tinha um papel na porta de vidro assim dizendo que assim, chegaste. que se você é brasileiro, mande o seu currículo. Olha que interessante, eu sou brasileiro, né? Vou mandar o currículo. É para mim. E aí no dia seguinte o Rui, que é o proprietário, que é o fundador, me chamou para conversar e me explicou o projeto. Não havia ainda Casa para o Brasil. Eu me apaixonei instantaneamente. Claro que sim. Porque eu falei, aí está uma coisa diferente, porque é uma concept store. Como é que isso chegou até ti? Isso. Como assim? Como é que tu te cruzaste no momento exato? Eu estava passando pelo Príncipe Real. Como? Teve que ser. Com um currículo na mão, fui ao mesmo Que hotel, isto? fui deixar currículos nos hotéis aqui do Príncipe Real. Porque eu cheguei aqui e fiz uma pequena pesquisa. O bairro mais trendy, mais cool do momento era o Príncipe Real. Era aqui. Então eu falei, quero então trabalhar nesse lugar. E fui buscar os hotéis desse lugar. E quando estou passando aqui na casa, num dessas minhas caminhadas, que eu olho, eu vejo essa folha. Eu falo, gente, se você é brasileiro, Se é manda o brasileiro, currículo. Tava manda o falando currículo. comigo. Sou eu? Tava falando comigo. Exato. Oi? É para mim. Parecia mesmo que me tocou assim. Sim, exato. E eu falei, bom, vou mandar, despretensiosamente. E dessa conversa com o Rui, em que o Rui, engraçado, claro, ele olhou meu currículo, uma boa qualificação profissional, colocou o currículo já, ele falou, Um abraço ao Rui, obrigado por isto tudo. Obrigada. A sério, obrigado. Obrigada por tudo. Coração e para ti. pelo Marco. o E Rui é um visionário. obrigado pelo Marco, claro que sim. E muito engraçado que ele colocou o currículo de lado, agora eu quero saber quem é o Marco. O que é o Marco? Buscando, e aquilo para mim, eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego assim, porque normalmente é muito centrada na sua experiência profissional. No papel. Eu vou dizer uma coisa que vai ser polémica. Mas os portugueses importam-se mais por essa parte e muito pouco pela papelada. Olha, Tu isso sentes isso? não só sinto, como é verdadeiro. Quando eu, enfim, conversei com o Rui e O ele assinou diploma. o contrato, eu assinei um contrato de trabalho, falei, bom, Rui, então agora tem que reconhecer firma. Não sei se vocês nem sabem o que é isso. Sim, sim. No Brasil é muito comum. Você tem que ir a um órgão Ao notário. do governo, notário, que diz, essa assinatura é sua. O Rui olhou para minha cara e falou, mas eu acabei de ver você assinar. Reconhecer o quê? Tal e qual. É isso mesmo. Olha o exemplo do que você acabou de dizer. Menos papelada, Não é mais preciso. confiança na Mais palavra. pessoas. Sim, Então aquilo já me encheu de uma perspectiva. Um que eu bom falei, augúrio. Meu Deus, muito. Para mim era um prenúncio de que vinha coisa boa. A pessoa é um empresário de sucesso. Confia, pôs o meu currículo do lado e quis saber quem sou eu. Certo. É isso mesmo. Depois me apresenta um contrato de trabalho onde eu assino e aquilo tá bom. E diz, está tudo, feito. obrigado, Tá Marcos. feito. Bem-vindo. Certo. Comece dia tal. Então, mas não é preciso certificar. Não. Não. Eu estou a ver. Pá. É impressionante como há essa confiança. há. E que hoje isso se transforma eu consigo ver o porquê disso. Hoje há um fruto de um trabalho que eu fiz aqui. Então, o Rui diz exatamente isso. Está aí. Ele pôde ver que havia essa possibilidade de ter sucesso no trabalho. Claro. Daquela pessoa da pessoa que eu conversei. Sim, da pessoa que ele Da conheceu. pessoa que ele conheceu. Não do colaborador. Isso, nem do funcionário ou do profissional. não, pessoas. Da pessoa. Pessoas. E foi isso que me trouxe para Casa para o Brasil, essa postura diferenciada, esse horizonte em que eu talvez pudesse. E foi muito engraçado, porque eu fui contratado para ser vendedor. Uau. E aí na primeira semana eu falei, Rui, eu acho que eu não sou muito bom vendedor. Sim. Eu sou Falou, comunicador. Mas qual a sua ideia? Eu falei, olha, posso ficar aqui embaixo? Pode. O Rui, ele é muito aberto à experiência. Sim, Ok. sim, sim. Eu acho que isso faz dele o empresário que ele é. E é interessante porque confia nas pessoas. Muito. Escuta, não é? Escuta Tu disseste, e olha, eu não confia. sou muito bom Ou aqui, seja, posso ficar acolá. Ele contrata pelo valor que trazes e diz, Exato. ok, Isso faz se, a tua coisa. isso se reflete em muitos colaboradores aqui. Nós temos um que entrou para ser vendedor, mas que tinha um sonho de ser barbeiro. Pois hoje em Cascais tem a barbearia do Luca. Tem uma outra que veio aqui e que gosta de desenhar e fazer roupas. Ele vai também inaugurar a marca de roupas dessa colaboradora. Espetacular. Então o Rui consegue ver além daquele profissional. Ele consegue ver a pessoa que está ali e os seus talentos e investir É nisso. isso, para além dele. Isso é da liderança. necessidade dele.
Isso é impressionante, porque muitas vezes, quantas vezes eu sou confundido com o dono da loja? Eu tô ali embaixo, começo a falar, o senhor é o dono da loja? O dono? Não. Teve um episódio até engraçado, uma revista importante europeia, uma revista de muito renome, uma revista, não vou nem dizer o nome, mas é uma revista muito importante. Grande. Grandona. Publicou, Grandona, né? publicou uma foto minha a dizer Rui Gomes, o dono da Casa Pau Brasil. Ups. E olha, a reação do Rui foi a melhor. Ele trouxe a revista numa reunião e riu. E disse, Falou, olha como eu estou você bonito. é o Rui, Marco. Como eu estou bonito, pá. Eu falei, Upgrade. mas meu Deus, que erro, né? Descuidado. Mas o Rui falou, Marco, faz todo Mas é sentido. interessante, não é? A reação dele não foi, olha para isto. Não, de jeito para nenhum. isto, pá. Pelo contrário, quando eu falei para ele dessa entrevista, falei, poxa, Rui, vamos lá. Marco, você representa muito bem a casa. Certo. Então, quer dizer, tem essa confiança e esse carinho. Isso é muito importante. Obrigado outra vez, Rui. Sim. Não, obrigado. Eu agradeço ao Rui todos os dias. Sim. Todos os dias. Porque me deixou livre para criar, para evoluir e para hoje ser esse profissional que estou totalmente integrado à empresa como estou. Totalmente integrado. Porque eu vejo aqui realmente a repercussão das minhas atitudes e vejo muito futuro. Hoje sou um profissional que vivo no presente, mas já tenho um olhar no futuro. A visão está lá. Sim. Ou seja, o quão é importante esta liberdade para estar, para ser e para criar. Sim, não muito é? importante. Principalmente quando você identifica nisso a oportunidade de projetar a sua responsabilidade. Isso. Né? A sua essência. Responsabilidade. Responsabilidade é muito importante, porque quando é dado a você a liberdade, você tem muita Aceita. responsabilidade. É Fazes. isso. É Exato. isso mesmo. Porque se não houver um compromisso com essa liberdade e que ela seja referência para outros, ela deixa de ser a liberdade, ela passa a ser alguma coisa nociva. Porque quantos déspotas são transformados? Né? Quantos déspotas nascem embriagados pelo poder que a liberdade traz? Sim. Porque sempre puderam fazer tudo e não dão eu valor posso tudo. não dão valor a poder receber a liberdade. Exato. Porque sempre tiveram. Exato. Dado como garantido. Exato. A liberdade é isto. Faço o que eu quero. Não. E é importante você ver isso como um bem, como eu digo até que é uma propriedade. Você teve um presente que você ganhou e que você use isso com muita responsabilidade. Porque isso representa todo o trabalho de uma vida. Né? Aqui está edificado todo o trabalho de uma vida de um empresário. Então você fazer parte disso é um privilégio, você poder agregar. É interessante porque eu consigo ver para o passado. O Rui trouxe a tocha da história toda. Trouxe. E ele está a fazer esta nova fase. É muito importante. É importante. É muito bonito. É importante como isso também nos guia, como toda a ideologia contida nessas poesias. Podemos partilhar este. O que é este livro, Esse Marco? livro, O que na é? verdade, ele chama-se Manifesto Pau Brasil. E é um livro que ele foi concebido para que fosse uma referência, para que fosse uma orientação para os brasileiros daquela época. Os brasileiros sempre foram muito influenciados pela cultura europeia, nomeadamente a cultura francesa, sempre norteou muito, né, os costumes, os hábitos dos brasileiros, até porque nós fomos colonizados por europeus, né? E a influência francesa sempre foi muito notada na arquitetura, no idioma diplomático no mundo todo, que o idioma era francesa, né? A língua diplomática no mundo era francesa. E da academia, de aprender. E o que o Oswald dizia era, muito bem, vamos respeitar toda a cultura europeia, né? Que afinal de contas fez o mundo todo. Mas vamos valorizar a nossa cultura, vamos mostrar ao mundo também o que o Brasil desenvolveu nesse período desde que foi colonizado, porque nunca o Brasil foi descoberto, o Brasil sempre existiu ali, mas o Brasil foi colonizado. Exato. Entendeu? Então, obrigado, Marco. Descobrimentos. Descobrimento não existe, né? Descoberta foi para quem não o conhecia, né? Isso. Descobrimento foi para os portugueses. Ótimo. Você descobre algo que você não conhece, mas que está ali, né? Você não inventa. Olha que bonito. Nós é que fomos descobrir. Sim, exato. E as pessoas disseram, E olá. encontramos quem lá estava. Isso.
E aí nos influenciaram com a sua cultura. Agora tive um sentimento de tristeza, desculpa. Por quê? Parece que foi. Eu levei uma onda de. O que é que fomos fazer? Pá? Foram fazer uma das coisas mais brilhantes. Estamos Eu sou perdoados? muito grato. Não, nós somos gratos. Eu sou muito grato. Porque é claro que, como eu disse, quando você conta uma história, você acrescenta alguma coisa. É isso. A história contada do que foi a colonização, eu acho que está muito distante do que foi de verdade. Obrigado. Sim, Muito também, distante. também, sim. Muito. Esse povo Obrigado. que eu encontrei aqui, nesse país de respeito, nesse país de liberdade, nesse país que cultiva a sua própria história, não pode ser a mesma história que a gente ouviu Pois de não. barbaridades. Quer dizer, houve erros, como há erros em qualquer lugar do mundo, em qualquer civilização. Qualquer mal profissional. Agora, negar que aquela família não amava o Brasil e que transformou lá numa solução até para Sim. as suas próprias necessidades de novos horizontes e que disso frutificou um país imenso, gigante, de uma cultura brilhante. Riquíssimo. Negar isso é negar o próprio passado. Sim. Então não consigo Também não negar dá, isso, né? e vejo nesse povo aqui o resquício disso. Então não é possível que tenha havido só coisa ruim. Não, nem Não, pensar. não, isso Certeza que dançávamos juntos à noite. Com A certeza, beber cachaça. Pelo menos Certeza, alguns. Certeza. com certeza, com certeza. Fogo. Então, isto foi uma tentativa de criar sei lá, Uma espécie movimento. de Ok. movimento. Um movimento. Exato. Foi porque inspirou, inclusive. Disso surgiram movimentos em que culminaram até com a Semana de Arte Moderna de 22, com a antropofagia. Quer dizer, a antropofagia no sentido de se alimentar de várias culturas, de ok. manifestações de culturas diferentes. Então isso foi contribuição muito grande do Oswald de Andrade para esse movimento, e que transformou o Brasil, e que até hoje o Brasil bebe nas águas dessa transformação, né? Por quê? O Oswald também dizia o seguinte: vamos exportar cultura. Como você exporta cultura? No teatro, no livro, no cinema, sim, Na mas música. também na música, mas também na arte, no no produto. produto. O Isso. produto conta uma história. Quando você olha uma cadeira, um móvel do Sérgio Rodrigues, automaticamente te remonta aos anos 50. Ela está te contando uma história. Está, sim, Um senhor. estilo de vida, uma sim, senhor. maneira de fazer móveis. O Sérgio é o grande mestre. Quando você entra aqui numa sala em que você vê expostos obras do Fabiano Almacu, por exemplo, mostrando detalhes de uma obra famosíssima que é a Oca do Parque Ibirapuera, feita pelo Oscar Niemeyer, mas que ele evidencia o quê? As janelas. Sim. Mostrando o quê? Que dentro da grandiosidade da obra, A visão. a visão Para lá. de dentro para o mundo. Para lá. Uau, sim. Então, Não é bonito? Isso é contar uma história, isso é o quê? Exportar cultura. Então, tudo que tem aqui dentro da casa, que passa por uma curadoria rigorosíssima do Rui, há uma curadoria para todas as marcas, para o lustre que está aqui iluminando, isso é uma instalação da Marcela Brunken também, isso é uma obra de arte. Certo. Né? No piso recuperado, em que se fez questão de se preservar a madeira original do século XVIII, o pinho de riga, quer dizer, tudo isso aqui é pensado para contar uma história, para ficar um pouco fiel ao que o Oswald pedia, vamos exportar a cultura brasileira. Sim. Então, quando entra aqui pessoas de nacionalidades distintas, elas saem daqui, às vezes, sem um produto, porque às vezes não compram, mas saem daqui sabendo aonde estiveram. Levaram um software. Levaram Sim. uma memória emocional. E que isso cria laços. Quantos clientes aqui eu já não recebo e já identifico? Você está aqui de novo, muito bem-vindo de novo. Porque eu fui para a Suécia e falei, e olha, trouxe minha família, trouxe amigos. Quer dizer, Isso. há um resultado comercial onde há a verdade de uma responsabilidade cultural, quer dizer, é exportar cultura. Responsabilidade cultural. Certo. E onde tu ganhaste uma nova função, Sim, não é? sim, Portanto, é verdade. com esta capacidade que tu tens de comunicar, de te comunicares com os outros, de te ligares. E de te dares aos outros. Porque Sim, o que nós recebemos no primeiro dia foi um marco completo. Foi, mas há que se encontrar eco nisso, Bruno. Se Sim. você não estivesse com Isso, toda a sua disposto. sensibilidade, vocês dispostos Sim, e abertos isso a isso, mesmo, eu isso. não encontraria um caminho. Então, muitas vezes, eu cavo esse caminho. Sim. Existem pessoas mais resistentes que desconfiam. sim. Quantas vezes eu fico ali na porta, ficava mais no começo, hoje eu já sou figura conhecida aqui na rua, mas quantas vezes eu ficava ali que a pessoa passava, olhava Bom dia. assim,
Não, tá sorrindo. Por que tá sorrindo? Então, pá. Então. Então. Às vezes alguns portugueses até bravos. Pois é. Porque estavam lá apressados com os seus pensamentos. Ou preocupados. Preocupados com as tarefas do dia. Mas a rir do ali quê, pá? sorrindo. Até que eles foram entendendo. Então muitos, isso é muito engraçado ver essa transformação. Porque muitos passam aqui diariamente. Que passavam carrancudos. Hoje eu vejo eles, às vezes vêm assim preocupados quando passam perto de mim, abre e sorri e fala bom dia. Isso para mim... Isso é transformação. Isso é amor. Isso e amar. É a minha recompensa. Amor e amar. Sim. É isso, são esses pequenos momentos do dia. engraçado. É que no final dele eu digo, que dia fabuloso foi hoje. Sim. Que dia fantástico. Né? Isso para mim mostra diretamente o resultado do meu trabalho. Eu tenho uma pergunta que pode ser difícil, mas eu acho que tu tens isso presente, que é: qual foi a visita mais caricata à Casa do Brasil? Mais caricata. É difícil porque eu já tive tantas visitas Algumas. assim, exóticas. Sim. Mas teve uma que me interessou Olha, bastante. neste ramo das conquistas, o que é isto? Teve, por exemplo, isso acontece muito com o próprio brasileiro. É engraçado porque e isso transformou até numa parceria. Até essa pessoa veio aqui e se transformou em cliente, mas ela na primeira vez estava ali na porta, passou. Que é isso? O que é isso aqui? Eu falei, bom, isso é uma loja brasileira. Não. Eu sou brasileira, eu não estou aqui para ver coisa brasileira. Aí foi que eu me senti desafiado. Eu falei, não, eu tenho que fazer essa mulher entrar aqui dentro. Exato. Eu falei para ela, mas esse Brasil que está aqui você não conhece. Ela olhou para minha cara e falou, como eu não conheço? Eu falei, não, esse aqui você não conhece. Aí eu desafiei a ela. Olha o Marco a abrir o livro. Certo. Para fazer. Esta é a Aí página ela 66. olhou para minha cara e falou assim, mas o que é que tem aqui? Eu falei, aqui tem alma. Ela falou, tá, vocês vendem alma? Eu falei, não, nós não vendemos alma. Aqui a gente troca informações e que as nossas almas se completam. Mas aqui vendemos produtos brasileiros. Eu falei, então eu conheço. Eu falei, você já ouviu falar em Catarina Mina? Aí a mulher se espantou. Ela falou assim, não, o que é isso? Eu falei, pois é. E aí eu vi que ela se abriu. Não, eu nem falei tanto para ela entrar, mas aí como tinha ali na nossa vitrine, né, isso. A montra portuguesa, sim, tinha ali um produto da Catarina Mina, eu falei, vem cá, olha, isso aqui é uma Catarina, mas isso é uma bolsa. Eu falei, não, Catarina Mina é o nome de uma escrava que através do seu trabalho lá no Nordeste conseguiu comprar a sua alforria, a sua liberdade, e a da família inteira. Certo. Esse produto homenageia ela porque são nordestinas que fazem esse trabalho da Catarina Mina. Grande celebração. Aí ela abriu o olho e falou que havia uma história. E ela se interessou pela história. O produto estava ali, era um produto que estava exposto. É uma bolsa linda, uma bolsa de muita qualidade, mas que se não tiver... Não era mais nada. Não é? O resto é só a bolsa. Isso. Uhum. E aí ela viu que havia... Ela começou a olhar, mas isso aqui... Isso aqui, e esse colar? Esse colar é da Maria Oiticica, feito de sementes de árvores amazônicas. Mas como assim? Ela vai lá na floresta? Ela começou a perguntar. Aí eu vi que ela estava pronta. Eu falei, sim, ela vai na floresta, ela leva uma equipe de biólogos, ela pega sementes do chão para não machucar as árvores, e ela identifica essa semente e transforma em o quê? Biojoias. Biojoias, nunca ouvi falar o que é bio de vida, porque sementes têm vida. E joia, porque são peças únicas. Pronto. Aí a mulher falou, não, eu vou subir, eu tenho que ver. Claro. Eu falei, esse é o Brasil que você não conhece. É isso mesmo. Por que o Brasil que eu não conheço? O produto você conhece? Conhece. O que você não conhece é a história do produto. É o que isso significa para esse design. A Catarina Mina é o nome de uma escrava. Você veja a grandeza dessa empresária que criou essa marca e fez com que ela ficasse conhecida através do nome dessa escrava. E cada bolsa leva dentro um cartão com o nome da artesã que fez a bolsa. Ou seja, o nome dela mesmo, da dona da empresa, não sabe qual é. Não está. Olha que lindo isso. Sim. Isso não é lindo? É. Isso reflete a cultura brasileira. Sim, de se privilegiar o quê? A inspiração que ela teve e o produto. As musas. As musas. E as pessoas, não é? Pessoas, mais uma vez. A gente roda e cai aonde? Pessoas. Sempre. São pessoas. O mundo é feito de pessoas.
mais iguais do que diferentes, não é? Muito mais. E essa vivência em vários países é que me fez ver isso, como somos iguais. Como somos iguais. E quando você quebra a barreira das línguas e aprende a língua daquela pessoa, você ainda vê mais Ainda celebramos similaridade. Sim. Muito mais. Muito mais. Olha, Marco, quando abrimos a janela da casa para o Brasil, qual é o futuro que vemos? Eu vejo o mundo. Mais além. Eu vejo o mundo. Na primeira conversa com o Rui, ele já ali naquela conversa disse que a Casa para o Brasil tinha o horizonte ilimitado. Nós queremos a Casa para o Brasil em Londres, em Berlim, sabe-se lá onde mais. E eu vi que a legitimidade disso Em Tóquio. era porque levava, sim, porque não? Brasil, Japão. Levava o Brasil. Portugal, Brasil, Japão. Sim. Não, e muito mais. O São Paulo é uma síntese de várias culturas. Não faz mal. As pessoas assustam-se. Bem-vindos, por favor. Bem-vindos, sempre. Sempre bem-vindos. A São Paulo e o Brasil é uma síntese disso, da cultura, do caldeirão cultural que o mundo nos legou ali. Isso é um privilégio para o brasileiro, poder ter sido colonizado e no desenvolvimento da sua história, ter sido influenciado por tão diferentes culturas. Hoje a maior colônia de japoneses fora do Japão é em São Paulo. São Paulo. Hoje a maior colônia de portugueses fora de Portugal é no Brasil. No Brasil. Então, isso nos dá um passaporte É para o verdade. mundo. Sim. É verdade. Se nós observarmos bem esses relacionamentos lá dentro, a gente sai para o mundo preparado. A gente sai para o mundo habilitado para lidar com aquelas culturas. Eu ouvi isso na Alemanha. As pessoas falam assim, mas você fala um alemão que é um alemão muito claro, muito antigo. Eu falo assim, porque o alemão que eu aprendi foi com meu bisavô. Certo. Que falava um alemão daquela altura. Certo. Claro que eu agreguei algumas palavras e expressões, porque eu realmente, com a minha idade, estava parecendo ter 200 anos, quando falava alemão. Preciso. Mas alguns alemães aqui se Clássico. emocionaram. Disseram, De ouvir, falava, nossa, há muitos anos eu não ouvi um alemão tão claro, tão... Certo. E eu falava, mas é fruto desse privilégio do Brasil, Certo. da gente aprender as coisas do mundo dentro de casa. da história, mais uma vez, e das relações entre as pessoas. Relações entre E da família. Então a Casa para o Brasil quer ligar a família do mundo todo. Do mundo é todo. isso? Agregar é isso. E Que mostrar bonito. ao mundo o que o Brasil tem de mais precioso na sua riqueza. Que não é o café, que não é o ouro, que não são as praias, que não são... Mas são as pessoas. Sempre as O pessoas. Brasil tem no seu patrimônio essa mais-valia, que é o brasileiro ser tão afável e aberto ao mundo. Porque nós somos oriundos disso, né? Nós somos formados dessa multiplicidade de culturas. Então a gente tem essa predisposição de receber as pessoas, e aqui na casa a gente pratica isso. E as pessoas se sentem assim. Sem É engraçado dúvida. como a experiência aqui de uma visita à casa é transformadora. É verdade. Eu vejo isso porque acompanho pessoas que sobem, às vezes desconfiadas, não quero muito papo, e que descem sorrindo, perguntando, dizendo que coisa linda. Por que não tem uma assim lá na minha cidade, Certo. lá na Suécia? É uma lá... boa pergunta. Não é uma boa Uma pergunta? ótima Ainda pergunta. pode ter. Pode. Aguardem que a Casa para o Brasil vai chegar em todos os lugares. Vai chegar à tua casa em breve. Quase lá. Em breve. Marco, vamos aterrar o avião, não é? Se Já deixar, está. eu fico aqui há 10 Vamos horas. respirar fundo e nós temos uma tradição que é no final de cada episódio, não é? Damos até 5 minutinhos para o Marco falar só com as pessoas lá em casa. Também. Olha, uma inspiração, um conselho, uma dica, qualquer coisa de amor, valor para aquelas pessoas, só para eles. Muito bem. Diálogo Marco pessoas, pessoas Marco. Em primeiro lugar, quero que vocês saibam que se eu estou aqui falando com vocês, é porque vocês abriram o coração de vocês abriram as suas casas, os seus ouvidos pacientes e me deram a oportunidade. Isso faz com que eu esteja aqui muito para retribuir a esse carinho de vocês. E eu faço isso de uma forma verdadeira, sincera. Primeiro, convidando vocês para que, se vocês tiverem algum tempo e alguma oportunidade, venham à Casa para o Brasil. Porque é uma experiência única de encontrar eco, ressonância naquilo que vocês acreditam, que é a relação entre pessoas. Isso. Então aqui nós praticamos uma experiência cotidiana de aprendizado que vai me agregar muito. Então se você vier aqui e trouxer a tua carga para eu ensinar, eu vou agradecer muito. E dizer que a orientação e conselho não é melhor do que o espelho.
porque não há ser humano que te ame e te respeite mais do que você mesmo. Então, sempre que você buscar alguma orientação, não vai buscar lá fora, está tudo aí dentro. É só olhar, abrir seu coração e deixar que aquela pessoa ali no espelho, aquele reflexo teu, te mande tudo o que você precisa saber. Instinto, amor, respeito, isso tudo é referência suficiente. E todo mundo tem dentro de si isso. Não precisa buscar fora. Tá? Todo mundo já nasce completo. A gente tem que encontrar essas portas e ir abrindo, mas a grande experiência da vida é se encontrar, é ver que a grande inspiração é você mesmo. Eu que agradeço. Não sei como é que é de quantificar esta quantidade de amor que se recebe aqui, mas o que se sente de certeza absoluta quando subimos as escadas e logo lá à entrada é bem-vindos a casa. Bem-vindos a Marco, casa. muito obrigado. Obrigado, Acho Bruno. que esta relação não vai ficar por aqui, vamos fazer coisas giras. Pá, temos que fazer coisas Temos. giras. E eu quero me Junto. colocar à disposição de vocês, porque Obrigada. esse trabalho que vocês Obrigado. fazem é lindo. É lindo porque Vamos dá a a isso. oportunidade da gente até se conhecer. E chegar ao mundo. A boca é mais perto do nosso ouvido, não é por acaso não. A gente primeiro precisa ouvir o que fala. Isso mesmo. É verdade. E venham à Casa para o Brasil. Venham. Falem com o Marco, vão sair daqui cheios de história, E de cheios de sabedoria, vontade de de voltar. conhecimento e com vontade de voltar. As coisas que aqui encontramos estão mais perto da riqueza do que qualquer outra coisa que nós possamos Qualquer imaginar. moeda ou dinheiro Sim, ou nota. Sim, Sim, sim. sim. As pessoas e aquilo que os nossos olhos veem é qualquer coisa de maravilhoso. Epá, e com total amor eu tenho este impulso de dizer isto. Viva o Brasil. Viva o Brasil, viva Obrigada. e viva Portugal. E viva Portugal. Porque Obrigada. se não fosse Portugal, a gente não estaria aqui. Pronto, então, Senso Obrigado, divergente. Portugal. Muito obrigado a vocês até já, estarem. pessoas. Até já. Muito obrigado. Até já.